Uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rádio Transmundial. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é um dia especial para nós. Hoje, dia 15 de julho, nós comemoramos o Dia dos Homens. E durante toda esta semana, desde o dia 11 até hoje, nós tivemos uma programação especial voltada para você, homem. Tivemos aqui vários temas, tivemos aqui várias entrevistas voltadas para o público masculino. E hoje nós queríamos fechar essa programação com chave de ouro e desde já eu quero fazer um convite muito especial para você que acompanha a Rádio Transmundial e também para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, o nosso canal do YouTube da Rádio Transmundial. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pela programação da Rádio Transmundial, você que nos acompanha pelas nossas rádios afiliadas, você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia e obrigado a você, telespectador do canal do YouTube. E antes de começar o meu bate-papo com os convidados especiais, eu quero fazer aqui, gente, um agradecimento muito especial ao pessoal da editora Thomas Nelson, que durante toda essa semana eles estiveram conosco, eles que nos forneceram livros incríveis, livros que retratam da realidade do homem, da realidade masculina, inclusive vários ouvintes ganharam presentes. Eu quero muito agradecer à editora Thomas Nelson, inclusive este foi um dos livros que ouvintes ganharam, Coração Selvagem, livro incrível, livro realmente maravilhoso, e mais uma vez eu quero agradecer a você da Thomas Nelson, muito obrigado pelos presentes, muito obrigado por esta parceria. Então vamos começar o nosso bate-papo especial de hoje, começando o nosso programa, hoje trazendo um tema realmente maravilhoso. Batalhas que todo homem enfrenta. E eu quero começar o nosso programa te fazendo a seguinte pergunta: será que você tem sido o homem de acordo com a vontade de Deus? Para pensar. Será que você tem sido um bom marido? Será que você tem sido um bom pai? Será que você tem sido um bom líder? Como é o seu comportamento no local onde você trabalha? Será que você é um homem de acordo com a vontade de Deus? E como que você tem enfrentado as batalhas do dia a dia? Para falar sobre isso, eu quero conversar hoje com pessoas incríveis, com pastores, com colaboradores do Ministério de Homens aqui da Rádio Transmundial, mas eu quero convidar inicialmente o pastor Luiz Leidner, ele que é coordenador do Ministério de Homens aqui da Rádio Transmundial, está lá em Curitiba, está lá no Paraná. Alô, pastor Luiz Leidner, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, nossos ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com cada um de vocês, podendo compartilhar, através dessa live, aquilo que temos experimentado do movimento de Deus no coração dos homens nesses últimos tempos. Realmente é algo maravilhoso ver como homens têm se voltado, né, a buscar, a fazer a vontade de Deus. Eu sou coordenador, como o Cacá já falou, tenho dado todo o apoio, toda a orientação, através de palestras, lives, para os ministérios de homens e assim poderem se desenvolver também. É um privilégio contar com a sua participação através de comentários e perguntas nessa live também. Sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes. Você que está nos acompanhando, você pode deixar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 11 97418 1456, ou também você pode enviar a sua mensagem aí no nosso canal do YouTube, você que acompanha esta live. Também quero convidar para o nosso bate-papo, mas antes, pastor Luiz, o Ministério de Homens, ele é formado por 3 pilares. Quais são esses pilares? Muito bem, Cacá. Nós temos o calendário de oração, está aqui comigo desse mês, né? Para cada dia do mês, nós temos um motivo de oração voltado especificamente para os temas, né, que tratam do homem. Nós temos o curso de discipulado Cada Homem Guerreiro. Esse curso é composto de 3 livros. A gente vai apresentar daqui a pouquinho, né, pastor? Daqui a pouquinho a gente apresenta os 3 livros. Só para dar
né? Fazer um postinho, introdução, né? E também o que tem tido uma boa repercussão é o programa chamados A Vitória, que também aborda temas e assuntos muito profundos relacionados com a vida do homem como crente, como pai, como marido, como cristão na sociedade. Tem sido relevante essa programação que a rádio tem produzido. Verdade. Então, eu quero convidar os nossos irmãos, os nossos amigos que vão participar dessa live. Primeiramente, o apresentador do programa Chamados à Vitória, Douglas Peck. Seja bem-vindo, Douglas. Olá, Cacá. Olá, querido ouvinte da Rádio Transmundial. Você não faz essa voz... Não é essa voz, não. Quem ouve o programa sabe que a gente é mais descontraído, um programa mais pé no chão, para a gente falar com o ouvinte mesmo, para a pessoa ouvir e saber que a gente está falando direto com ele. Pastor, um prazer estar com o senhor aqui. Cacá, muito legal participar dessa live com vocês. Muito obrigado, prazer é todo nosso. Também quero convidar para a nossa roda de amigos, vamos chamar assim, né? O meu querido amigo Arthur Hempel, meu irmão, seja bem-vindo. Olá, Cacá. Olá, Douglas. Olá, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês nessa roda de amigos e também, com certeza, com os nossos ouvintes. Meu nome é Arthur Hempel. Eu tenho ajudado e apoiado o Luiz no trabalho aqui regionalmente em São Paulo para divulgar esse curso de discipulado que é excepcional, que tem feito mudança na vida dos homens e a gente tem visto, então, eu tenho tido esse privilégio de observar e ver como o Senhor tem usado esse material para transformar vidas, que nada mais é um material baseado na palavra de Deus. Palavra que transforma, palavra que muda, palavra que tem o poder de nos trazer a vontade de Deus e nos permitir viver a vontade de Deus que o Senhor espera de cada um de nós. Então é isso. Vamos para frente, né? Vamos falar sobre esse tema de hoje, que é um tema tão importante. Muito obrigado por esse momento e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Pastor Luiz, a gente vai falar desse tema, né? Batalhas que todo homem enfrenta, né? Mas como é que surgiu a ideia do Ministério de Homens da Rádio Transmundial? Conte um pouquinho para a gente. Lá se vão 11 anos já, uma reunião internacional da liderança da Rádio Transmundial, global. Alguém veio e fez a pergunta em cima daquela programação que já existia. Na época chamava-se Projeto AMA, hoje Mulheres de Esperança, e a pergunta foi: por que a rádio investe tanto em mulheres, se quem causa o problema para as mulheres são os homens? Né? E essa pergunta mexeu com os líderes, especialmente o pastor Edmundo Spica, na época, e aí surgiu já, em seguida, o calendário de oração. Começou-se a trabalhar a questão de ter a programação, né, de rádio alcançando diferentes fronteiras, tratando dessas questões que envolvem tanto o homem. E agora, há uns 5 anos atrás, foi acrescentado esse projeto do discipulado, que é através do curso Cada Homem um Guerreiro. E a gente sempre diz, a programação e oração é a força aérea, é onde não tem limites, onde a gente chega em todos os cantões. Né? E o curso de discipulado bota no barro, é lado a lado, é o homem lado a lado, trabalhando e se fortalecendo mutuamente para ser aquele cristão que realmente faz diferença e que vive segundo o coração e a vontade de Deus. Eu estou na Rádio Transmundial há praticamente 6 anos. E quando eu comecei a trabalhar aqui na Transmundial, o primeiro projeto que me foi dado foi o Chamados à Vitória. Eu tive o Douglas Peck, né, que traduziu, que roteirizou, depois eu fiz uma adaptação para o rádio, enfim.
eu tinha feito essa revisão. Então eu quero convidar o Douglas para falar com a gente sobre esse projeto, Chamados à Vitória, que foi o meu primeiro trabalho aqui na Rádio Transmundial. Conte um pouquinho para a gente do Chamados à Vitória, como é que você começou a trabalhar nesse projeto, Douglas? E quais são os desafios, quais são as batalhas que os homens enfrentam na perspectiva dos Chamados à Vitória que você tem apresentado desde o início? Que interessante, Cacá. Eu não sabia que tinha sido o seu primeiro projeto na rádio. Uhum. Foi o começo de tudo. Eu e a minha esposa, Suzy, né? Ela é a coordenadora do Mulheres Esperança, que antigamente era o Projeto Ana. Nós estávamos jantando com o pastor Edmundo e ele conversando sobre essa, como o pastor Luiz falou, sobre essa pergunta que tinha sido feita, ué, por que não tem nada para os homens, né? Conversando com a gente, ele me falou, olha, nós estamos escrevendo um programa de rádio e nós queremos trazer para o Brasil também, lógico. Você quer participar, quer nos ajudar traduzindo esses programas? Eu falei, claro, manda para mim que eu faço a tradução, mando para vocês, para roteirizar, para deixar no estilo de rádio mesmo. E foi assim que começou. Alguns meses depois, ele me enviou, acho que ele me enviou os 6 primeiros programas, e eu fui traduzindo, enviando para você, né? Para a rádio, para o Cacá, para a produção adaptar, e foi assim que começou. E esse programa ele é voltado principalmente para aqueles homens que já estão decididos que precisam de ajuda para viver o dia a dia, para serem melhores maridos, melhores pais, melhores funcionários, melhores patrões, e eles já estão decididos que essa ajuda tem que vir de Deus. É um programa já para homens que já decidiram que querem seguir a Jesus de alguma forma, né? E esses programas todos eles têm uma ênfase bem prática. Uma ênfase em colocar em prática a palavra de Deus no dia a dia. Os temas que a gente aborda, que são essas batalhas que todo homem enfrenta, são como você se relacionar com a sua esposa de uma forma que glorifique a Deus, como ensinar seus filhos, como você se relacionar com seus colegas no trabalho, como você lidar com as coisas do dia a dia, né? Como ajudar algum colega que você percebe que está com algum problema, talvez você perceba nele alguma coisa que você não tem na sua vida, que não é um problema que você enfrenta, mas que você sabe que a palavra de Deus pode ajudar. Então, essa é a temática do programa todo. Todos os programas, todas as séries que já foram escritas, elas têm muito forte trazer o homem para a Bíblia e para o que a Bíblia diz a respeito daquele problema, daquela batalha que você pode estar enfrentando naquele dia. Para quem não ouviu ainda, é um programa muito bom, é muito simples, é uma linguagem muito simples, de se entender, de se ouvir. Nós não temos muitos técnicos, mas é uma coisa para você se aprofundar depois, lógico. É uma parte que dá a primeira entrada no problema. Depois nós temos outros materiais para se aprofundar por aí. Inclusive, é tão importante, né, pastor Luiz, o Chamados à Vitória, que nós lançamos recentemente aqui pela editora RTM Editora, este livro aqui, Chamados à Vitória, falando sobre luxúria, sobre pornografia, que foi um tema amplamente discutido dentro do Chamados à Vitória, não é, pastor Luiz? Exatamente. Sabendo que a gente tem, na nossa sociedade, enfrentado muito fortemente essa questão da luxúria, da pornografia, da vida moral caída, tá? Então, a gente pegou esses scripts, né, dos quais o Douglas está falando, e transformamos num livro de estudo, que pode ser trabalhado tanto na leitura do texto, como também ouvindo os podcasts da programação. É uma configuração que facilita muito o estudo e o aprofundamento. E os ecos que a gente tem recebido de quem tem feito os estudos é realmente muito abençoador. Isso que eu ia perguntar para o Douglas. Douglas, você tem conhecimento de pessoas que acompanharam ou acompanham o programa Chamados à Vitória
e conversaram com você sobre o impacto do programa, sobre o impacto de algum tema relacionado aos chamados à vitória? Sim, claro. Antes da pandemia, quando a gente estava atuando mais em eventos nas igrejas, sempre, mesmo que o evento não fosse dos chamados à vitória, sempre tinha algum homem, alguma mulher até, que vinha e falava, olha, meu marido ouviu, ou o próprio rapazinho falava, eu ouvi, eu gostei desse programa por causa disso. Sempre tem alguém que encontra a gente nas igrejas, e agora que nós estamos retornando com alguns eventos em igrejas, há um mês atrás eu fui a um congresso de teologia em que a Suzy ia falar, eu só fui como motorista, mas vieram 2 rapazes conversar comigo. Eu estou reconhecendo você é do Chamados à Vitória, eu ouvi aquele programa, e esse programa, essa série específica sobre a pornografia, o pessoal, eles têm a resposta, porque não é um assunto que se fala toda hora e tão abertamente hoje em dia nas igrejas. Apesar de ser extremamente necessário que se faça isso, que fale sobre esse assunto, não é um assunto que se fala muito. E nesse último congresso, um rapaz falou, olha, eu fiquei impressionado como vocês foram abertos a respeito do problema da pornografia, como a série tratou de uma forma respeitosa, mas falou a respeito disso e chamou atenção para o fato de que está dentro das igrejas também, né? Então, a gente sempre tem retorno dos ouvintes assim. Falando em ouvintes, eu quero agradecer aqui já algumas participações de ouvintes que já estão manifestando aqui através do nosso WhatsApp, 11974181456. Mulher, Marli Ribeiro, parabéns, saúde e paz a todos os homens, que sejam abençoados e cumpram os sonhos e propósito de Deus para suas vidas. É a Marli de Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Quem mais está com a gente aqui? Nossa, eu fui clicar aqui para ler a mensagem e já subiram várias. Então tem que ser super rápido. O Gildo Farias está dizendo aqui que essa semana tem sido excelente, né? Semana de homens, que foi uma semana boa. Parabéns à RTM, que o Eterno abençoe grandemente toda a nossa equipe. O Jaime Martins escreve: boa tarde, paz do Senhor Jesus, estou ligadinho na Rádio Transmundial. Parabéns a todos os homens do Brasil e da RTM. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Mais uma participação vinda da Paraíba. Boa tarde, parabéns pelo Ministério de Homens, ajudando a formar cidadãos do reino. O Adilson Araújo, de Areial, Paraíba. Mais uma participação. O José Carlos, ele está lá em Paripueira, lá no Alagoas, também acompanhando a nossa programação. Mais um ouvinte, também da região 89, eu acho que deve ser ali na região da Bahia, né? Lá em cima, 89, também parabenizando aqui, feliz com a gente. Mais uma participação, essas participações também agora são participações que estão chegando através do nosso canal no YouTube. Deixa eu fazer um convite. Você que está acompanhando a programação, hoje, no final do programa, no finalzinho, nós iremos sortear um kit do Cada Homem um Guerreiro, com os 3 livros, mais o livro dos Chamados à Vitória sobre luxúria. Então, você que não participou ainda, deixa o seu recado, envia sua mensagem. Lá no finalzinho do programa, nós vamos divulgar o nome do ganhador. O Walter, ele escreve no nosso canal do YouTube: que Deus abençoe este ministério tão importante. A Sueli Brito, dando boa tarde a todos nós. Hildener Silva também, dando boa tarde, desejando um feliz dia do homem. A Janaína Leite da Silva, também, boa tarde a todos os homens e feliz dia do homem. Enfim, as mulheres também participando e preocupadas com os homens. Eu creio muito, viu, pastor Luiz, Arthur e também Douglas, que as mulheres elas são muito preocupadas com os maridos, com os noivos, com os namorados. E você sente isso também, né, Douglas? Você falou que mulheres compartilham e conversam com você sobre isso. Teve alguma mulher que conversou com você que te chamou a atenção? O que ela disse? Meu marido está melhor? Meu marido mudou? Como é que está? Antes da pandemia, eu estive na igreja lá em São Caetano, na primeira de São Caetano, na Conexão Primeira. E um casal veio falar comigo e com a Suzy, conversando,
E a esposa falou para mim, olha, é muito legal ver o meu marido ouvindo o programa, é legal que ele depois conversa comigo sobre o que ele ouviu, pede a minha participação, a gente conversa sobre o que foi dito. E eu acho que quando a esposa, quando a mulher que está lá com o homem no dia a dia, quando ela percebe alguma coisa que mudou na vida do homem, aí a gente sabe, olha, realmente está fazendo efeito, né? Porque se o homem falar, foi muito bom, mas não muda nada, não adianta, né? A gente tem que ver o testemunho no dia a dia. Como é que foi que mudou a sua vida? O que aconteceu, né? E vocês que estão assistindo, que estão ouvindo a gente, mande essas participações também, dizendo, olha, ouvi esse programa, fez essa diferença na minha vida. Mande para a gente, que a gente sempre gosta muito de saber que a gente está falando e do outro lado o Senhor está usando para mudar mesmo. Mas isso é o interessante, que quando as mulheres falam, a gente percebe que já houve uma mudança no testemunho, né? Que legal. Douglas Peck, eu sei que você recebeu um chamado aí agora, né? Por isso eu vou liberá-lo, porque eu sei que você, inclusive, está aí no escritório da igreja, tem muito trabalho, né? A obra de Deus, ela é trabalhosa e a gente tem que se dedicar bastante a ela. Então eu vou liberá-lo para que você possa atender a este chamado, um chamado também de vitória. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Sua mensagem para o ouvinte Transmundial. Imaginei, eu é que agradeço poder participar com vocês desse momento tão especial. E a mensagem é a mensagem do programa. Você quer ser um homem melhor em todas as áreas da sua vida? Ouça o programa Chamados à Vitória, leia os livros que o pastor Leidner vai falar daqui a pouco, participe de um grupo, eu sei que o Arthur também vai falar sobre isso. Participe com a gente e se dedique ao Senhor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, Douglas. E é isso que acontece, né, pastor? Essa é a função do Ministério de Homens, é para apresentar que todos nós passamos por problemas, todos nós temos as mesmas dificuldades, enfrentamos as mesmas situações, ninguém é melhor do que ninguém, não é porque o Cacá é da Rádio Transmundial, o pastor Luiz, coordenador do Ministério, o Arthur Hempel, ele é um dos grandes professores aí do Cada Um no Guerreiro, eles não têm dificuldades, eles não passam por isso. E a gente quer mostrar que não, que nós passamos pelas mesmas dificuldades, não é, Arthur? É verdade, Cacá. Nossa vida não é uma vida simples, não é uma vida fácil. Às vezes a gente quer muito, né? Tá no nosso lar, tá entre aquelas pessoas que nos amam, tá entre na nossa comunidade também, que muitas vezes é um lugar de amparo, de cuidado, mas nós sabemos que a vida não é só essa parte boa, vamos dizer assim, né? Nós somos chamados como cristãos a justamente enfrentar a nossa vida e passar pelos desafios que são colocados. Muitos desses desafios são provações que o Senhor coloca na nossa vida, que servem para que a gente possa crescer a nossa fé. A fé, uma vez provada, ela vai trazer frutos de justiça e paz para aqueles que por meio dela foram exercitados. Isso é um trecho bíblico e a ideia é que a gente, como homens, possa ter essa condição de enfrentar essas provações que o Senhor coloca. E o segundo aspecto da batalha do homem é também a questão da luta contra o mal, o maligno. Essa é uma luta constante, é uma luta que só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar, mas nós somos chamados pelo poder do Senhor, né, nos revestirmos da armadura de Deus, que é colocado lá em Efésios 6, e todos esses elementos da armadura que nós somos chamados a colocar, eles são elementos essenciais que Paulo coloca para que a gente possa enfrentar o maligno. E enfrentar o maligno, igual você colocou, né, Cacá, é uma questão justamente de sermos aqueles homens que o Senhor espera que a gente seja.
e com isso a gente vai estar avançando o evangelho na terra, tanto por meio da proclamação, quanto por meio do discipulado, ou no nosso exemplo de vida, e com isso a gente vai estar, de certa forma, também enfrentando o maligno. Mas é assim, é isso que a gente é chamado a ser, a fazer, e nós temos essa certeza que o Senhor está conosco. E pensando nisso, nas questões, nas dificuldades e batalhas que os homens enfrentam, o pastor Loniberger, ele criou o discipulado Cada Homem um Guerreiro. E esse discipulado, ele consiste em 3 livros. Nós agregamos também o Vencendo a Luxúria, que faz parte dos Chamados à Vitória, como nós já falamos aqui. E eu quero pedir para o pastor Luiz Leidner falar um pouquinho desse discipulado que tem ajudado mas muita gente, muitos homens estão sendo impactados, muitos homens estão sendo transformados para melhor por causa desse discipulado. Queria que o pastor Luiz falasse um pouquinho do Cada Homem um Guerreiro. Muito bem, Cacá, muito bem, ouvintes também. Obrigado, Arthur, por essas considerações, porque quando nós usamos o nome Chamados à Vitória para o Ministério de Homens da Rádio Transmundial, é justamente dentro desse contexto que para podermos vencer, nós precisamos uns dos outros. Né? Nós precisamos prestar contas, nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos compartilhar as experiências de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado, das experiências de oração. E o curso Cada Homem um Guerreiro, curso de discipulado, ele traz justamente isso, né? O livro 1, ele tem o nome, o subtítulo, né? Andar com Deus, que nos apresenta o caminho bem facilitado, no sentido de aprendermos a manusear a Bíblia, a fazermos a nossa hora devocional, qual é o valor da oração em nossa vida, de como nós podemos compartilhar aquilo que a Bíblia nos tem falado. Aliás, alguns homens têm dito o seguinte: depois que eu fiz o livro 1 do Cada Homem Guerreiro, eu aprendi que Deus não fala somente com o pastor, mas também fala comigo, né? Que a Bíblia também fala direto ao seu coração. O livro 2, né, é um livro muito sério, muito profundo. Ele fala sobre casamento e criação de filhos. Eu quero falar que este capítulo, né, na verdade, este livro, os temas que são abordados, muito marmanjão, vou falar aqui, né, que diz Durão, as lágrimas rolam, né, porque impacta demais a vida, né, aqueles que acham que, não, eu sou um homem bom, eu sou um homem temente a Deus, aí quando ele passa pelo discipulado do livro 2, né, o livro 1 é maravilhoso, que a gente aprende a nossa devocional, a nossa hora devocional, aquele momento de como falar com Deus, né? E o livro 2, que trata de casamento, como tratar a tua esposa, né? E também como criar os filhos, isso mexe muito com a gente. Eu sei porque eu já passei pelo discipulado, né? E agora eu também eu tenho uma turma que eu estou ministrando as aulas, e realmente todo mundo que passa pelo livro 2, já o Arthur vai falar sobre isso, mas é impactado, pastor. Eu queria frisar muito bem isso daí. É verdade. Ainda alguns dias atrás eu estive numa reunião de homens aqui na cidade de Curitiba, e um irmão já mais experiente, né, para não dizer idoso, ele chegou e disse para mim, olha, eu achava que eu entendia de fazer hora devocional, né, ainda falando do livro 1, mas eu nunca tive tanta experiência com a leitura bíblica como agora, né, tendo recebido essas orientações do Cada Homem Guerreiro. E uma das coisas que eu quero destacar no livro 2 é a questão do papel do homem na família. Ele não é aquele... E hoje de manhã nós tivemos uma excelente entrevista também
na rádio sobre a questão da liderança e muitas vezes esse papel do homem no casamento é confundido, né? Muitos me perguntam, mas o que é ter a mulher submissa? Olha, sua mulher, faça aquilo que realmente a Bíblia ensina. É meu privilégio demonstrar o meu amor por Jesus, amando a minha esposa. É o que diz o nosso pacto matrimonial. E sobre a criação de filhos, gente, não dá para imaginar a importância que o homem tem na construção da autoimagem do seu filho. E é isso a gente aprende também, né, pastor? A gente aprende no livro que a obrigação de criação dos filhos foi designado por Deus ao pai, né? Ao pai, exatamente. Da mãe, né? Mas a criação de filho é de responsabilidade do pai. A Bíblia nos ensina isso. Sim, e realmente a Bíblia nos mostra que a autoimagem do filho é criado a partir da visão que o pai tem dele. Né? E se a gente olha para a nossa sociedade com filhos revoltados, com filhos abandonando a casa ou fazendo coisas erradas por aí, é porque a ausência da figura paterna é bem visível. Né? Então, tenta resgatar e procura resgatar, à luz da palavra de Deus, o homem para dentro do seu papel. E isso realmente é uma batalha, porque a sociedade está pregando outra coisa. Né? E voltar justamente aos princípios bíblicos da palavra de Deus é o que esse curso nos faz, nos proporciona. Né? Eu sempre digo que a gente não está inventando roda, a gente só está trazendo de volta aquilo que a Bíblia sempre disse. Né? E como já foi comentado aqui, quem mais tem divulgado e tem falado a respeito disso são as esposas, as mães, né? que dizem, não sei o que você está fazendo com meu marido, mas continue fazendo, ele é outra pessoa. Né? E isso realmente tem nos motivado bastante. E o terceiro livro... Fala, Cacá. E o terceiro livro também continua com assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia e com problemas, com batalhas que a gente enfrenta. Sem dúvida, né? Dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e principalmente fazendo sua vida valer a pena. Ou seja, o que eu faço com isso depois que eu aprendi tudo que é apresentado aqui? Ou seja, eu vou compartilhar isso com outros homens, eu vou envolver outros homens para que também sejam abençoados por isso. Arthur, você é líder de grupos do Cada Um Guerreiro, você já fez vários discípulos, né, através do Cada Um Guerreiro. Eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido essa experiência, como que esse trabalho chegou até você, como você conheceu o discipulado e o que você tem recebido, qual o feedback que você tem recebido dos homens que fazem esse curso e também, não, né, por que não, das mulheres desses homens? Sim. Cacá, eu tive o privilégio de conhecer esse trabalho logo no início, em 2017, quando o pastor Lonnie Berger veio para o Brasil iniciar o projeto, e desde lá a gente tem tentado implementar esse trabalho tanto na minha igreja local quanto aqui na região de São Paulo. O que a gente tem visto são um resultado de 20 anos que o pastor Lonnie Berger teve para desenvolver esse material. O pastor Lonnie Berger, ele é especializado em discipulado. Desde o início da carreira dele, ele teve o privilégio de discipular homens em diversas regiões do mundo, no leste europeu, também nos Estados Unidos e outras regiões, e ele, ao longo do tempo, pôde ir juntando histórias muito práticas, mas que por trás dessas histórias existem, ele pôde estar gerando valores e gerando conceitos
para desenvolver justamente esse material. E o material é muito prático, e por isso que tem feito tanta diferença. É um material que conta histórias que todos nós passamos ou conhecemos alguém que já passou. O material também nos incentiva e nos leva à palavra de Deus. E acredito que esse é o principal e o primeiro impacto que o homem tem. Ele deixa de ser um ouvinte da palavra e passa a ser impulsionado a ler a Bíblia, a interpretar a palavra de Deus, com estudos bíblicos indutivos. Acredito, né, Cacá, que teve até um dia da semana que foi conversado a respeito disso, né, como ler a Bíblia, e o material não faz nada diferente disso. Ele nos incentiva a lermos a palavra de Deus, e a cada dia a gente vai lendo, e o homem, então, é impulsionado a tentar interpretar aquilo que a palavra está dizendo e tentar aplicar diariamente aquele versículo, aquele texto bíblico que ele leu. Então, acho que o começo é esse, o grande impacto é esse, porque com isso o Senhor começa a abrir o coração do homem, e o homem passa a se relacionar com o Senhor e passa a abrir o coração dele para permitir que o Senhor possa trabalhar outras questões. E aí a gente passa justamente para o livro 2, onde trata de casamento e criação de filhos, e esse tem sido, acho que, o grande divisor de águas, conforme a gente comentou, onde justamente homens têm sido impulsionados a se comportarem da forma certa no seu casamento, né? A considerarem o casamento como um processo de tratamento na vida deles e também de tratamento da própria esposa. Porque, às vezes, o homem, ele não sabe, ele age de forma dura, de forma pesada com a esposa, porque, às vezes, ele se sente acuado, ele não sabe como agir. E ele acaba justamente agindo dessa forma que muitos até interpretam como machista. Mas o material, então, ele impulsiona o homem a entender qual o propósito do casamento e também qual o propósito da criação de filhos. E também, nessa área, o homem, então, ele é impulsionado a ser um transformador, um agente transformador na sua casa. E o que a gente tem visto são muitos testemunhos. Dá até um pouco de emoção aqui de falar, mas a gente vê, então, mulheres que passam a se abrir para a igreja, para pastores, e dizer, olha, meu marido está sendo transformado e eu também vejo essa necessidade na minha vida, eu preciso ser transformada. A gente vê mulheres dizendo, puxa, eu tenho orado há tantos anos pelo meu marido, tanta coisa, e olha o que está acontecendo, né? A gente vê mulheres, e eu acredito isso mesmo, Cacá, que esse material é um resultado da oração de mulheres ao longo de anos, pedindo para que o Senhor viesse transformar e fazer com que os homens abrissem o coração deles. Então, eu acho que, em parte, é isso também. E a gente também tem visto, eu tenho tido o privilégio de ver adolescentes, crianças também serem transformadas pelo homem, pelo pai, que passa a abrir o coração para o Senhor. E as crianças, às vezes elas não falam, às vezes elas não demonstram isso de uma forma muito clara, mas elas percebem. Elas sentem quando o homem deixa de levar uma vida inconsequente, deixa de levar uma vida sem sentido e passa a ter um propósito para a vida dele. Então, eu tenho tido oportunidades bem especiais de experimentar isso, de ver isso acontecer em grupos, em homens, e são muitas histórias, são muitos testemunhos, mas, resumindo, acho que seria isso, Cacá.
E aproveitando então, já que você disse de testemunhos, eu quero convidar você, ouvinte Transmundial, você que já fez aí o discipulado Cada Homem um Guerreiro, se você quiser também compartilhar conosco qual foi a sua experiência, a transformação que você teve, mande a mensagem através do nosso WhatsApp, 11 97418 1456. Participações aqui, o Marcos Policarpo, está lá no Ceará, está dizendo que ele está ouvindo a programação, está nos dando parabéns, dizendo que o Ministério de Homens, bênção do Senhor. O Carlos Roberto, também acompanhando a gente em Minas Gerais, está dizendo, olá família RTM, excelente programa, tenho acompanhado, é muito bom. A Marli Ribeiro, lá em Filadélfia, Bahia, gratidão pelo ministério, Deus abençoe, pois a Igreja de Cristo está relevante em todas as áreas, que Deus abençoe. Esse ministério é a Marli, lá da Bahia. Mais uma participação, Josian, também acompanhando a gente, parabéns pelos homens de excelência do Ministério de Homens da Transmundial, Josian de Aguiar, ele é de Acari, Rio Grande do Norte. Quem mais está com a gente aqui participando? O Jaime Martins, de Muriaé, Minas Gerais, falou, eu também quero ganhar o kit, Cada Homem um Guerreiro. Estou ouvindo aqui junto com a minha esposa também. Está muito boa a programação da rádio. Boa tarde, povo de Deus. Parabéns a todos da Rádio Transmundial, em especial a todos os homens pelo dia. Muito obrigado. Mais uma participação, nosso querido Oswaldo Fusetti, lá na minha cidade, São Bernardo do Campo. Sim, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, tá certo? Um abraço para você. A Edivânia, tá lá no Piauí, escreve, parabéns pelo Ministério de Homens, por essa iniciativa de trazer essa série de palestras voltadas para a edificação do homem cristão. Eu quero parabenizar a todos os homens nesse Dia do Homem, inclusive ao meu marido, Reginaldo, que é um homem exemplar. Que legal. Parabéns, Reginaldo. Participações agora também pelo nosso canal do YouTube. O Renato Oliveira escreve, muito bom rever cada um desses irmãos e orando para que este bate-papo seja marcante na vida de muitos homens. Quem mais? O Oswaldo Fusetti, boa tarde a todos, graça e paz. Eu quero e preciso muito ganhar esses livros aí, o discipulado. Klaus Souza, parabéns aos homens de Deus. Wesley Júnior também, muito bom o trabalho de vocês, os chamados à vitória, tem ajudado muito no nosso crescimento como homens, marido, pais. Gosto muito do programa e ouço sempre. Feliz Dia dos Homens. A Vânia de Lages, em Santa Catarina, parabéns pela live e a todos os homens nesse dia. A Salvina, ela é de Goiás. Olá, Cacá, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus para vocês, homens de Deus. Que Deus abençoe cada dia mais, parabéns, parabéns, parabéns. E não param de chegar mensagens aqui, mas eu quero a opinião do pastor Luiz. Como que o senhor acha que a sociedade ou a mídia está querendo que o homem se torne, pastor? Hoje nós vemos que os homens estão perdendo um pouco a sua identidade em relação a Deus, né? Eu estou falando no sentido, eu tiro sempre como exemplo o personagem Homer Simpson, né? Da série Os Simpsons, onde quem cuida de tudo na casa dele é a esposa, né? E ele trabalha, mas ele trabalha de uma maneira meio que displicente, onde um local que ele tem maior cuidado, maior atenção, ele é meio displicente, ele é meio preguiçoso, gosta de ficar dormindo no sofá, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a mídia tem colocado o homem na atualidade. Eu creio, Cacá, que a grande ênfase da mídia em geral, ela tem se voltado para destruir os valores cristãos ou judaico-cristãos da família, da educação, da moral, né? E isso vem de uma forma muito massificada, seja pelas mídias sociais, seja por filmes, né? Pela programação em geral, né? Mesmo filmes novos que estão aí chegando tanto nas plataformas como no próprio cinema, sempre tem aquela inserção de cenas ou de uma mensagem subliminar, deixando que o homem não precisa ser o provedor, não precisa ser
o referencial, ou aquela pessoa que cuida da família. Então, com isso, de uma forma muito sutil, essa mensagem tem penetrado na sociedade, principalmente no coração do homem, levando a afastar-se daquele propósito inicial de Deus. E a Bíblia é muito clara em nos colocar como homem e mulher no mesmo patamar, mas em funções diferentes. E em vários lugares, os homens têm terceirizado o seu papel. Eu tenho usado essa expressão. Ele tem se esquivado em assumir a sua função essencial, né, dada por Deus. E como já foi dito aqui, o nosso propósito tem sido no sentido de trabalhar para que o homem se volte ao Senhor, né, se volte à palavra, estude a palavra e através, né, nós temos aqui, junto com os livros, o bloco de versículos de memorização, que tem um objetivo muito claro, que é a interiorização da palavra, e memorizando a palavra vai ser aquele norteador, né, da sua vida. E nós realmente temos percebido, né, andando pelo Brasil afora, que há uma sede muito grande por parte dos homens em, vamos dizer assim, a fazer um contraponto a isso que está sendo apresentado pela mídia aí, né? E eu creio que a Rádio Transmundial, através da sua programação e desse material de discipulado, tem dado um passo muito importante, né? Muitos têm, de fato, testemunhado. Eu estava procurando material bíblico para ajudar os homens, e agora encontrei na Rádio Transmundial. E isso é algo que assim nos motiva e nos incentiva a continuarmos fazendo esse trabalho. Arthur, quando a gente fala de Ministério de Homens, né, muitos acham que o tema ou o ministério é voltado somente para homens casados. E não é isso, né? O Ministério de Homens, assim como o discipulado Cada Homem um Guerreiro, ele também pode ser feito por homens solteiros. Você tem essa experiência, você já trabalhou com jovens, com universitários, já trabalhou com pessoas do seu dia a dia que não são casadas. Como é que foi essa experiência? Bom, Cacá, para começo de conversa, eu sou solteiro. Pois então, tá vendo? Para mim, tem sido uma experiência impressionante, né? Porque, como solteiro, eu tenho tido a oportunidade de, em grupos pequenos, que essa é a proposta do discipulado, conhecer e também já me preparar para o casamento. Conhecer histórias, conhecer pessoas que já passaram por algo que eu ainda não passei. E também ensinar pessoas mais novas, ou homens mais novos, a justamente viverem, né, e ser um exemplo para esses homens mais novos. Então, acho que essa dinâmica do grupo pequeno, ela é impressionante nesse sentido, porque o material ele pode ser usado tanto para grupos quanto para homens, né, que já passaram pela experiência do casamento, de terem filhos, quanto não. E essa dinâmica do grupo pequeno, ela é importante porque homens de diferentes contextos, de diferentes ambientes, eles são, então, chamados a se conhecerem, a abrirem o coração um para o outro, e com isso, o Espírito Santo, ele faz a obra que tem que fazer. E nada mais Cacá, do que aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver como igreja, né? Que é a gente, de diversos contextos, pessoas de diversos lugares estarem juntas e, com isso, o Senhor poder ministrar, né? No meio delas, elas poderem ministrar umas às outras. Uma coisa interessante é que quando você faz o discipulado, Cada Homem um Guerreiro, nós temos essa preocupação de realmente união, né? De conversar, de formar aquele grupo,
Se você está passando por um problema, seja qual for a sua dificuldade, você coloca esse problema para o seu grupo, onde as pessoas oram por você, onde as pessoas que já passaram por uma experiência falam, olha, eu já passei por isso e funciona dessa maneira. E o que eu percebo fazendo o discipulado, pastor Luiz, é que quanto mais a gente abre o coração, mais rápido os problemas são solucionados, né? O homem, né, tem a característica de ser muito fechado, não gosta muito de falar de seus problemas, ele acaba interiorizando os seus problemas e não gosta de repartir. Mas ao fazer o discipulado Cada Um Guerreiro, ele aprende que é importante ele compartilhar com os irmãos, ele é importante até compartilhar com a esposa, com o seu cônjuge, o problema que ele está vivendo. Isso é fundamental para um relacionamento, isso é fundamental até para uma boa formação de um homem, de acordo com a vontade de Deus, porque nós não somos super-homens, não somos super-heróis, não é, Luiz? Verdade, Cacá. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E no grupo pequeno, isso se torna tão real. E duas palavras aqui são fundamentais. Uma é a confiabilidade, né? O grupo, ele cria um apoio mútuo tão intenso, e a outra palavra é a confidencialidade. Né? Aquilo que é falado no grupo fica no grupo, justamente nesse sentido de nós tratarmos esses problemas que são apresentados. E eu louvo a Deus por essa sistemática e por aquilo que Deus tem feito na vida de tantos homens, tanto aqui no Brasil como em outros países onde esse discipulado é aplicado. Né? Gente, nosso tempo está chegando ao final, foi muito rápido, achei que né, a gente vai conversando, a gente vai expondo aqui as situações, os problemas do nosso dia a dia. Eu queria convidar você, ouvinte Transmundial, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e você que nos acompanha através do rádio ou através do aplicativo, que você acesse o nosso site transmundial.org.br. Você vai ter a página, procura lá, Ministérios, e lá você vai conferir todos os ministérios desenvolvidos pela Rádio Transmundial, mas eu quero destacar aqui o Ministério de Homens. E se você quer conhecer um pouco mais do discipulado Cada Homem um Guerreiro, também é só acessar o nosso site, transmundial.org.br. Você pode formar grupos para estudar aí na sua igreja, você que é líder. É importante que homens sejam mudados para que a sociedade seja modificada. E se você quer conhecer um pouco mais, pastor Luiz, a dica para quem quer adquirir ou até mesmo conhecer o discipulado Cada Homem um Guerreiro e conhecer esse ministério de homens da Transmundial. Pois não, um dos canais é entrar aí no site, também temos o e-mail, né, homens@transmundial.org.br, você pode solicitar ali todo o apoio, estamos prontos a orientar, a instruir, a formar grupos, né, a demonstrar como funciona o curso Cada Homem Guerreiro, que a gente vai, seja por videoconferência, seja, quem sabe, até por uma visita pessoal, regional ali, formar e instruir os homens a buscarem esse material e usar da melhor forma possível. Né? Realmente tem sido bênção por onde a gente tem passado nesse sentido. Eu só gostaria de destacar ainda, Cacá, rapidamente, o Vencendo a Luxúria, né? Conversando com um dos pastores do Nordeste esses dias atrás, ele disse não só para homens, também mulheres têm sido abençoadas através do estudo desse material. A gente tem até chamado uma segunda pandemia, né? Uma pandemia muito forte, a questão da pornografia, e o testemunho é que a rádio tenha trabalhado e abordado esse assunto de uma forma muito clara e aberta, mas também justamente para libertar os homens desse vício tão forte. E não só homens, como mulheres também têm sido abraçados por isso. Então, busque o apoio, estamos à disposição para ajudar e fortalecer o ministério de homens na sua igreja, na sua denominação, da forma que for necessário.
Já que nós falamos aqui do Ministério de Homens e também do discipulado Cada Homem um Guerreiro, esses aqui, ó, esses livros, inclusive o Vencendo a Luxúria, que está aqui em minhas mãos, já temos um ganhador. Você que participou, eu quero agradecer a todos. Infelizmente, viu, pastor Luiz, Arthur, não deu tempo de ler todas as mensagens, porque parecia uma enxurrada e só foi subindo mensagens, e infelizmente não deu para ler todas, mas Poliana Andrade, a minha querida produtora executiva, ela trouxe aqui o nome do ganhador. Ele é de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, final do telefone 3656, o nome dele é Oswaldo Silva. Oswaldo Silva, parabéns, você foi o ganhador do kit Cada Homem um Guerreiro. Você pode mandar uma mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, o seu endereço completo, o seu nome completo, com o número do seu CPF, porque isso agora é uma exigência do correio, e você vai receber o material aí na sua casa, e você terá a oportunidade de estudar, de fazer o discipulado Cada Homem um Guerreiro. Gente, só me resta, agora são 12h56, só me resta agradecer a você, Arthur. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Como um homem solteiro, Deus continue te abençoando, para que você possa abençoar a vida de jovens, de homens que pretendem se casar, de homens que pretendem ter uma família. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Cacá. Obrigado pelo privilégio também de estar com você e também com o Luiz. São grandes guerreiros aí do Senhor, e é uma alegria também estar com o Douglas. E isso aí, a gente está nessa batalha juntos, e no que precisar, estamos à disposição para divulgar e poder aproveitar, para que os homens possam aproveitar o máximo possível desse material. Obrigado, Arthur. Pastor, um grande abraço, pastor Luiz Leidner, e suas considerações finais nesse Dia do Homem, dia 15 de julho, Dia do Homem. Obrigado, Cacá, e pela Rádio Transmundial, da gente poder ter esse programa. Também parabéns, Oswaldo, aí, por receber esse material. Nos colocamos à disposição para apoiar e incentivar as igrejas a terem o Ministério de Homens e o curso de discipulado. Como já mencionei antes, nós temos percebido há um clamor, né, da sociedade, há um clamor do homem em realmente mudar essa situação que está. E eu creio que Deus nos deu uma ferramenta excelente para apoiar as igrejas, apoiar os homens, apoiar as famílias, para voltarmos a ser aquele homem que Deus sempre quis que nós fôssemos. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e que realmente Deus continue trazendo e fazendo maravilhas no meio da família cristã. E obrigado a você que acompanhou esta live, obrigado que você que acompanhou a nossa programação, que você tenha um excelente dia e que você possa realmente se tornar um homem de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço, obrigado, pastor Luiz Leidner, obrigado, Arthur Hempel, e obrigado a você que esteve conosco nesta live especial do Dia dos Homens, onde nós falamos sobre batalhas que todo homem enfrenta. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, acesse transmundial.org.br. Deixa eu dar uma dica. Quer adquirir o Cada Homem um Guerreiro? Acesse loja.transmundial.org.br. loja.transmundial.org.br. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. E mais uma vez, feliz Dia dos Homens. É a Rádio Trans